A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 114 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Hoje damos início ao bloco sobre a monarquia, então leremos ainda 1 Samuel, mas já nos seus capítulos 9 e 10, e também o Salmo 29. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, o benjaminita. Era homem de grande poder, e tinha um filho chamado Saul, rapaz distinto e de boa aparência. Não havia entre os israelitas mais belo do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. Este disse a seu filho Saul: Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem resultado, e ainda pela terra de Emini, sem encontrá-las. Quando iam chegando à terra de Suf, Saul disse ao criado que o acompanhava: Vamos voltar. Receio que meu pai não pense mais nas jumentas, mas está preocupado por causa de nós. Mas o criado respondeu: Há um homem de Deus nessa cidade, um homem muito estimado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos lá, agora. Talvez nos possa informar acerca do caminho que estamos fazendo. Saul disse ao criado: Vamos então, mas o que apresentaremos ao homem? O pão já se acabou no alforge, e nada temos para oferecer ao homem de Deus. Que mais temos? O criado respondeu outra vez: Acho que tenho um pouco de prata. Vamos dá-lo ao homem de Deus para que nos informe acerca de nosso caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar o Senhor, dizia: Vamos ao vidente, pois ao que hoje se chama profeta, antigamente se chamava vidente. Saul disse ao criado: Falaste bem, vamos. Foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo a ladeira da cidade, encontraram duas jovens que estavam saindo para buscar água. E perguntaram-lhes: Há um vidente aqui? Sim, responderam, bem na tua frente. Apressa-te, ele veio hoje à cidade para oferecer um sacrifício pelo povo no lugar alto. Entrando na cidade, o encontrareis, antes que suba ao lugar alto para o banquete. O povo não comerá antes que ele chegue, porque é ele que tem que abençoar o sacrifício. Só depois comem os convidados. Subi já e logo o achareis. Subiram então à cidade,
Quando iam entrando na cidade, apareceu Samuel saindo em direção a eles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes da chegada de Saul, o Senhor havia se manifestado a Samuel dizendo: Amanhã, a esta mesma hora, vou enviar-te um homem da terra de Benjamim. Unge-o como príncipe do meu povo Israel. Ele salvará o meu povo da mão dos filisteus, pois voltei meus olhos para o meu povo, porque seu clamor chegou até mim. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel dentro da porta da cidade e lhe disse: Mostra-me, por favor, onde fica a casa do vidente. Samuel respondeu-lhe: Sou eu mesmo o vidente. Sobe à minha frente ao lugar alto. Hoje comereis comigo, e amanhã cedo te deixarei partir. Eu vou te revelar tudo o que teu coração quer saber. Quanto às jumentas que perdeste há 3 dias, não te preocupes, já foram encontradas. Aliás, não pertence a ti e a toda a casa de teu pai tudo o que há de precioso em Israel? Saul respondeu: Não sou por acaso um benjaminita da tribo menos importante de Israel? E meu clã não é o mais modesto de todos os clãs da tribo de Israel? Por que me dizes tais coisas? Samuel tomou consigo Saul e o criado, introduziu-os na sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, uns 30 homens. Samuel disse ao cozinheiro: Serve aquela porção que te dei com a ordem de pô-la à parte. Então o cozinheiro trouxe a coxa posterior e a pôs diante de Saul. E Samuel comentou: Eis o que ficou guardado. Põe diante de ti e come, porque foi guardado de propósito para ti, quando convidei o povo. Assim Saul comeu à mesa de Samuel naquele dia. Depois desceram do lugar alto para a cidade. Prepararam para Saul uma cama no terraço, e ele se deitou. Levantaram-se bem cedo ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul ao terraço, dizendo: Levanta-te, vou me despedir de ti. Saul levantou-se e ambos, Samuel e ele, saíram. Tendo descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul: Ordena ao criado que vá à nossa frente. Tu, porém, fica aqui um momento, para que eu te dê a conhecer a palavra de Deus. Capítulo 10. Samuel tomou então um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: O Senhor te ungiu como príncipe de seu povo, de Israel, e tu governarás o povo do Senhor, e o libertarás da mão de seus inimigos que vivem em seu redor. E este será para ti o sinal de que o Senhor te ungiu como príncipe de sua herança. Hoje, assim que te afastares de mim, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, nos confins de Benjamim, em Selsa. Eles te dirão: Já encontraram as jumentas que foste procurar. Teu pai já não pensa nelas, mas está aflito por causa de vós, e anda dizendo: Que farei para encontrar meu filho? Passa adiante, e ao chegares ao carvalho de Tabor, virão a ti 3 homens que fazem peregrinação a Deus em Betel. Um está levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o outro um odre de vinho. Quando te saudarem, te darão 2 pães, que aceitarás de suas mãos. Depois disso, chegarás a Gabaá de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E quando entrares na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de tocadores de harpas, tamborins, flautas e cítaras, também estes profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre ti, e profetizarás com eles, e te transformarás em outro homem. Quando esses sinais todos te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Desce antes de mim a Gilgal, e depois também eu descerei até junto de ti, para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de paz. Espera 7 dias até que eu venha a ti, então te mostrarei o que deves fazer. Assim que Saul voltou as costas para deixar Samuel, Deus transformou-lhe o coração, e todos aqueles sinais se realizaram naquele mesmo dia. Chegaram, pois, a Gabaá, e eis que um grupo de profetas veio ao encontro deles. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar em meio do grupo. E todos os que conheciam de dias anteriores, vendo-o profetizar em meio aos profetas, diziam uns aos outros: O que terá acontecido ao filho de Cis? Será que também Saul está entre os profetas? E alguém do lugar acrescentou: E o pai deles, quem é? Daí vem o ditado: Será que também Saul está entre os profetas? Quando parou de profetizar, entrou em Gabaá. O tio de Saul perguntou a ele e ao criado: Aonde fostes? Saul respondeu: Buscarai jumentas. Como não as encontramos,
fomos a Samuel. Disse-lhes então o tio: Conta-me o que Samuel vos disse. E Saul disse ao tio: Ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas, mas não falou nada do que Samuel tinha dito a respeito do reino. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Maspa, e disse aos israelitas: Assim me falou o Senhor, Deus de Israel. Eu fiz Israel sair do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes o vosso Deus que vos salvou de todos os vossos males e tribulações, e dissestes a ele: Não, estabelece um rei sobre nós. Agora, pois, apresentai-vos diante do Senhor por tribos e por milhares. Samuel fez apresentarem-se todas as tribos de Israel, e a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim. Mandou apresentar-se a tribo de Benjamim por clãs, e a sorte caiu sobre o clã de Metri. Então a sorte caiu sobre Saul, filho de Cis, mas quando procuraram, não o encontraram. Consultaram, pois, o Senhor para ver se o homem viria. O Senhor respondeu: Está escondido no meio das bagagens. Correram a buscá-lo, e ele se pôs de pé em meio ao povo. Dos ombros para cima sobressaía a todos. Samuel disse a todo o povo: Vede a quem o Senhor escolheu. Não há outro igual a ele no meio de todo o povo. Então o povo começou a aclamá-lo gritando: Viva o rei! Samuel proclamou ao povo o direito do reino e o escreveu num livro, que depôs diante de Deus. Depois despediu o povo todo, cada um para sua casa. Saul retornou à sua casa em Gabaá, e com ele foram os homens valentes cujo coração Deus havia tocado. Os filhos de Belial, porém, diziam: Este será capaz de salvar-nos? Desprezaram-no e nem lhe mandaram presentes, mas Saul se fez de surdo. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, adorai o Senhor no esplendor sagrado. Eis a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória trovejou. O Senhor sobre a imensidão das águas, eis a voz do Senhor com força, a voz do Senhor com majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar o Líbano como um bezerro, e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor espalha chamas de fogo, a voz do Senhor agita o deserto. O Senhor agita o deserto de Cádiz, a voz do Senhor apressa o parto das gazelas e desnuda as florestas. No seu templo todos aclamam: Glória! O Senhor tem seu trono no oceano celeste, o Senhor tem seu trono como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com a paz. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o que se diz nos capítulos 9 e 10 do primeiro livro de Samuel, quando Saul, o filho de Cis, é enviado por seu pai para procurar as jumentas que haviam se perdido. E nesta procura por estes animais, Saul se encontrou com Samuel. Samuel conversou com ele, fez refeição com ele e depois o ungiu como príncipe, dizendo: Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás da mão dos inimigos. O povo que havia pedido um rei, agora recebe Saul como príncipe. Saul depois é enviado por Samuel a voltar para junto do seu pai, que, segundo Samuel, com certeza estava esperando não mais as jumentas, mas o seu filho. Texto bonito, texto profundo, texto vocacional. Na chegada, Saul é eleito rei através de sorte. Este sorteio é organizado por Samuel. E agora, Saul não é mais príncipe, mas é eleito rei pelo povo para governar o povo. Destes textos, poderíamos dar atenção a algumas frases.
primeira frase importante dos textos é aquela que Cis, o pai, diz para o seu filho Saul: põe-te a caminho. É um grande convite também para nós, que tantas vezes temos a tentação de parar, de ficar num lugar. Põe-te a caminho. Nós somos o povo de Deus a caminho. Não podemos parar nunca. É preciso sempre ir para outro lugar, ir ao encontro de outras pessoas, fazer acontecer aquilo que precisa ser realizado. Outras frases são de Samuel, dirigidas a Saul. Destacaria 3. Primeira: amanhã cedo te deixarei partir, depois de te haver revelado o que tens no coração. Samuel ajuda Saul a entender o que tem dentro do seu coração. Talvez possamos nós mesmos nos perguntar hoje: o que é que eu trago dentro do meu coração? O que é que sai do meu coração? Algo de bom que produz vida no meu entorno? Ou aquilo que sai de dentro de mim prejudica, gera mal-estar no meu entorno? Também Samuel diz a Saul: Deus está contigo. Hoje, talvez Samuel possa dizer a cada um de nós também: Deus está contigo, Deus não nos abandonou, Deus continua presente nas nossas vidas. Mesmo nas dificuldades e nas provações, podemos ter a certeza desta presença. E a última frase que destaco de Samuel dirigida a Saul é: vede quem o Senhor escolheu. Foi Saul o escolhido, não o maior nem da maior tribo, mas é ele o escolhido por Deus. Hoje somos nós também os escolhidos. Nós somos chamados a viver a nossa vocação e enviados ao mundo para fazer o bem. Enfim, há uma conclusão do texto que diz: Deus transformou-lhe o coração. O coração de Saul foi transformado por Deus, por isso ele poderia governar o povo. Que nós sejamos capazes hoje de escutar a voz do Senhor. Esta voz se faz ouvir, esta voz entorta, esta voz corta, esta voz de Deus sacode. É isso que diz o Salmo. O Senhor dará força ao seu povo, que nós, ouvindo a sua voz, façamos a sua vontade. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!